mulher, corpo, espiritualidade, intuição, autoconhecimento, saúde, amor, sexo, feminismo, luta, voz. Olá, amiguinhos e amiguinhas, bem-vindo a mais um episódio do Podinista. Hoje a gente tá com uma entrevistada assim ilustre, que é um pouco nostálgico mesmo pra mim e pra equipe toda. E a gente vai falar um pouquinho sobre o corpo ideal. Então já fica o questionamento, ele existe, não existe? Começa a pensar aí que a gente vai conversar aqui por aqui. Então a nossa entrevistada é a Nath Graciano. Muito obrigada por você vir. Bom, acho que as pessoas te conhecem, mas se apresente um pouquinho. Oi, gente, muito prazer. Eu fiquei até aqui, eu falei, nossa, eu sou véia, hein, gente? Ser nostálgico pra ela, eu falei, meu Deus do céu, eu tô rodada nessa cidade, hein, gente? Bom, eu sou a Nath Graciano, sou uma comunicadora, sou empresária, né, hoje em dia. Amo vídeo, amo conteúdo. Acho que eu tento fazer, né, trazer um pouco desse incentivo ao esporte nos dias de hoje, sem deixar de fazer televisão no meu próprio canal, né, deixar de fazer o que eu gosto, assim. Então, tenho uma carreira aqui no interior da cidade, né, fiquei um tempo na TVT, fui apresentadora de um programa chamado Revista de Sábado, tá aí a nostalgia. Essa é a nostalgia, exatamente. Fiquei uma temporada na Band, em São Paulo, fazendo um programa nacional, né, que foi o CQC na Band. Depois disso, eu comecei a produzir conteúdo esportivo, né, comecei a entrar no mundo do CrossFit, que é uma modalidade, e nisso fui abrir a minha própria empresa, né, minha própria academia de CrossFit, a GoMixel, aqui em Sorocaba, e desde então entrei, assim, com tudo nesse meio esportivo, né, acho que como todas as meninas, eu passei por todos os gatilhos possíveis nesse espaço e hoje eu acho que eu tô caminhando para um lugar certo, assim. Um lugar mais feliz, talvez, Exato. né, com relação ao corpo. Exato. Então, vamos fazer, né, um cronograma mesmo da sua vida. Você começou, sempre foi a sua vontade de estar na televisão? Cara, eu sempre amei televisão, né, fiz teatro desde pequena, me formei em teatro, não em jornalismo, e aí eu queria muito estar na TV, há 1000 anos eu criei um programa na web de uma agência de turismo que eu era monitora de viagens, né? Que eu fui a Tia Nath ali, né? Eu falo pra galera, eu sou a Tia Nath e tal. E aí eu fiquei nesse ramo do turismo, falei, vamos fazer alguma coisa web. Então eu entrei no YouTube com essa ideia de conteúdo pra essa agência, a Companhia Lazer na época, tipo uma agência, que existe há 1000 anos. E disso eu peguei essa experiência de vídeo, né? Que eu já curtia, né? Olhar pra câmera e comunicar pra câmera. E aí surgiu uma oportunidade, eu descobri que existiam afiliadas da Globo e falei, mano, já que eu não consigo fazer a Passione, que é a novela que eu fui fazer o teste, né, da Globo, qualquer coisa. Não entrei na Passione e falei, vou tentar entrar pelo meio da reportagem e quem sabe eu consigo fazer a novela depois. Mal sabia eu que a minha grande paixão seria mesmo ser apresentadora, repórter, né, uma comunicadora sendo eu mesma, assim, de fato. Eu me identifico com você porque eu comecei também com teatro e a partir do teatro que eu fui fazer a faculdade de rádio e televisão e daí eu me encontrei mesmo nesse meio de câmeras, eu sempre adorei roteiro, falar. Senta comigo na mesa do bar, pronto, nunca mais Só falta para. ser taurina. Não sou aquariana. Eita, mas Lelê. também tá ali um pouquinho no pé de tecnologia, essas coisas, então acaba gostando. E como que foi, na verdade, quando você entrou na TV? Com relação ao corpo, já tinha lá antes, você já tinha pelo menos com você, ou foi de outras pessoas que trouxeram essa coisa de tipo, televisão é diferente, você tem que, sei lá, tá mais magro, mais fit, alguma coisa assim? Cara, eu nunca sofri nenhum tipo de abuso psicológico desse na TV Tem, que é a emissora daqui. Nunca passei por isso, assim. Inclusive, até mudei. Eu tinha muitos hábitos saudáveis na minha casa em São Paulo, porque meu pai é educador físico. Então, meu pai foi aquela pessoa que nunca consumiu carne de porco, dificilmente tinha carne vermelha em casa. Então, ele era uma pessoa... Não, assim, ele tinha hábitos saudáveis, né? A gente comia ali a pizza de final de semana, o chocolate. Então, nunca entrou refrigerante. Meu pai nunca curtiu, assim, mas a gente nunca, né? Se a gente quisesse, a gente tomava na escola, enfim. Mas eu tive muitos hábitos saudáveis. Meus pais não fumam, não bebem. Então, é meio que deles, assim. Né? E eu acho que é muito também o meio que você vive, como que você é educado, de fato, né? Porque são hábitos. E o hábito é o dia a dia. E aí, quando eu mudei pra TVT, imagina, eu nunca tinha morado fora de maneira alguma. Minha mãe era daquela super controladora que não deixava nem a gente dormir na casa do amigo. Tipo, era uma luta, assim, pra fazer passeio de viagem. Hop Harry, gente. Sei lá quantas ela deixou na vida, entendeu? Então, assim, quando eu mudei, eu vim morar com a avó do meu marido hoje, que é o Felipe, a gente namorava na época. Mas foi um mundo novo. Imagina, eu não sabia cozinhar nada. Minha avó morou com a gente, tem 94 anos, Dona Irene. E ela sempre cozinhou em casa, né? A minha mãe também, como ela é professora, ela dava aula, tipo, 3 períodos, sabe?
Então ela trabalhou muito e minha avó, ficava lá em casa, né? Fazia uma comida de vovó. Então, assim, quando eu cheguei aqui em Sorocaba, eu vivi de congelados. Foi aí que eu tive, assim, em prazo de 6 meses, eu tive uma mudança do que o meu corpo está acostumado ali, do meu biotipo, uma mudança drástica por conta dos meus hábitos. Então eu comia ali nuggets, lasanha congelada, hambúrguer, e eu vivia desse jeito todos os dias, eu e o Felipe, porque a gente não cozinhava, a avó dele também não. E eu também, sabe, tipo, eu não tinha tempo, eu gravava o dia inteiro, sabe, como a televisão. Então eu tinha uma rotina que eu saía de viagem, né, voltava, almoçava lá num restaurante perto da TV, voltava. Então eu comecei a criar hábitos que eu não estava acostumada. Foi aí que eu ganhei bastante peso, mas ninguém nunca falou, olha, Nath, no vídeo, não, nunca tive esse abuso psicológico, mas era mais meu. Né, isso era de ouvir, né, as pessoas sempre criaram esse conceito que a TV engordava, porque é uma é caixa. 3 vezes o seu tamanho. É achatado antigamente, hoje em dia é HD, é diferente o formato que as pessoas assistem a gente no vídeo, antigamente era uma caixa, né, todo mundo ficaria achatado de qualquer jeito, enfim, tinha uma, né, e as pessoas acham que eu sou mais alta, inclusive. Eles acham que eu sou alta, gente. A TV nunca me achatou. Se eu aparecer na televisão 1,80, as pessoas vão falar, nossa, 3 metros de altura. Maravilhosa. Mas assim, nunca tive deles, mas tive de mim, assim. Então, quando eu sabia que eu ia sair da TV Tem, eu falei, nossa, agora que eu vou para uma emissora nacional, eu preciso emagrecer e blá, blá, blá. Foi aí que eu comecei, a entrar naquelas neuras de alimentação. Então, eu era aquela pessoa que eu ia... O Tassi te chamava de fadinha, não chamava? Será que... mas era tipo, não tinha a ver com fadinha má. Sei lá, quando eu ia fazer uma entrevista, sempre tinha, imagina, uma menina com uma carinha tipo, nossa, angelical, e fazia uma pergunta super agressiva ou meio, né, irônica, assim, as pessoas não esperavam. Então, eu acho que era mais por conta disso, assim. Do contraste, então. Sim. E aí eu entrei nessas doideiras de emagrecer, eu era aquela pessoa tão chata que olhava, eu comia com a minha família ou com algum amigo, eu falava, você vai comer isso? Você vai morrer, e não sei o quê. Então, eu fiquei muito, sabe, porque era meu, né? Sim. Era um gatilho meu que eu jogava no outro, que eu não admitia que o outro tava tomando uma Coca-Cola na minha frente. Então, eu passei por todas as fases possíveis de compulsão, distorção de imagem, sabe? Apesar de sempre ser uma mulher, vamos falar, essa palavra é horrível, mas, tipo, dentro de um padrão ali de sociedade. Uma mulher loira, com os olhos claros, com um corpo, sabe? É o que é o esperado das pessoas, né? O padrão é o que é o esperado, mas isso não existe exatamente, né? Cada um vai ter o seu. Sim. E assim, eu fui indo, né? Até que eu cheguei numa hora fora da TV, claro, que eu falei, gente... tá tudo bem, sabe? Eu não preciso disso pra ser quem eu sou, para as pessoas gostarem. Porque no fundo, a gente quer alcançar isso por conta de ser amado, né? O ser humano quer isso, né? Hoje faço terapia, graças a Deus, isso que eu ia perguntar. Tempo. A terapia ajudou nesse processo de você se enxergar mesmo, né? Porque quando a gente tá preso no nosso, é difícil a gente ver uma outra visão. A gente tirar o nosso óculos e colocar o outro, né? Pra gente ver que há outras opções. Você precisou de uma psicóloga mesmo pra Sim, eu isso. eu busquei justamente por isso, assim. Que eu falava, deixa eu entender, sabe? Por que eu, né? Será que é normal eu comer 6 tipos de doce depois do almoço? Será que isso eu tô com algum problema psicológico? Né? Porque na minha cabeça eu falava assim, as pessoas falavam, não, é só ficar sem o doce, não sei o que, tá tudo bem. Eu falava, tipo, nossa, eu não consigo, é pior. Será que é normal, sabe? Eu ter esse descontrole ao invés de eu comer o meu chocolate todo dia... E tá tudo bem, sabe? Uma quantidade ali que eu gosto diariamente do que eu não comer e à noite eu comer 6. E aí eu comecei a buscar ajuda e, nossa, foi a melhor coisa, recomendo. Não, é a melhor coisa porque a gente consegue entender o nosso padrão, por que a gente faz isso e consegue daí fazer de uma forma saudável, né? Que é o que você falou, não adianta você fingir que não quer agora, só que depois você vai deixando essa vontade, vai deixando, a hora que você come uma pizza inteira. Nunca vai sair da cabeça, né? Acho que, já fui deitar várias vezes, apesar de, né? Várias vezes eu falei, nossa, mas gente, né? E hoje, assim, eu consigo identificar também o que é gatilho, né? O que eu gosto de alimentação, quais são meus hábitos. Eu tenho, pelo menos uns 70% de hábitos saudáveis na minha vida, de alimentos que a gente chama de nutritivos, né? Não alimentos lixo. Hoje em dia, cara, não existe isso, né? Você se adequa à sua alimentação. Então, eu tenho hábitos ali mais saudáveis com relação à longevidade, à nutrição, e sou vegetariana também.
Então eu mudei muito, assim, meu padrão de alimentação nos últimos anos. Legal, e dentro do seu box ali, você acaba falando sobre isso com as pessoas para ajudar também, às vezes, quem tá muito noiado, alguma coisa do tipo? Cara, geralmente o gatilho das pessoas procurarem o CrossFit, que foi o meu também, é o emagrecimento, né? Então, quando eu fui pra emissora nacional, a Band, eu falei, meu Deus, o que eu posso fazer? E eu já tinha emagrecido muito na doideira, sabe? Já tinha perdido, assim... Claro, eu sempre fui atrás de nutricionista e tal, mas naquele sentido de restrição, né? De, vamos fechar a boca e não pode, você sofrer, e você sabe? Então, eu sempre eu segui isso até saber que isso me faria mal, né? Que me fazia mal, enfim. E aí, eu busquei o CrossFit porque eu sabia que, falavam que era um esporte que emagrecia muito, alta né? performance, né? Então, como é tudo muito rápido, queima, né? O metabolismo não sei o quê. Mal sabia eu que lá eu ia tratar a minha ansiedade e justamente ao contrário, né? Eu comecei o CrossFit, eu pesava ali 57 quilos, de tanto que eu tinha emagrecido. Eu sou uma pessoa que o meu corpo normal, vivendo normal, eu peso uma média de 65 quilos, né? Na minha vida inteira, assim. E aí eu ganhei peso, né? Eu comecei... E isso não, sabe, não foi algo que me magoou, e eu ficava feliz, eu tava treinando bem, sabe, conseguia levantar peso, e aí eu ouvia o outro lado, né, os meninos que trabalhavam comigo na época falavam assim, nossa, mas é perigoso você espantar o público, homem não gosta de mulher forte, e aí eu vivi a oposição das duas coisas, né, tanto um corpo... Na minha cabeça que eu seria amada e seria magra, quanto uma mulher forte também que seria criticada pelo outro sempre. Eu falei, ei, peraí, galera, eu vou ser o que eu quero, eu não vou deixar de fazer um esporte que me faz tão bem. Na época eu nem sabia que era psicologicamente, né? Por conta que um corpo vai ficar assim, assim, assado. E não é verdade, né? Porque, cada um tem o seu biotipo ali, o que eu fiz 10 anos de natação, eu nunca vou ser uma mulher pequena, meu pé é 39, sabe? Tipo, tenho as costas largas, enfim, né? Eu acho que é muito você também saber como que é você mesmo, né? Como que o seu corpo funciona, assim. E como que é hoje a sua relação com o seu corpo? Cara, hoje eu tô, de boa, feliz, me alimento, que nem eu falei, tenho os meus hábitos ali, né, mais saudáveis, nutritivos, né, treino todos os dias da semana, porque eu amo fazer atividade física, isso me equilibra muito, né, vocês estão vendo que sou uma pessoa um pouco hiperativa, né, enfim, isso me ajuda demais e hoje eu lido super bem, sabe, eu já tive momentos que eu achava que... Como eu vim pro meio, depois do CrossFit, o meio fitness, de mulheres com corpos diferentes, mais fortes e tudo mais. Trincado, né, que o povo fala, que parece bem certinho os músculos. E, na verdade, assim, era um corpo mais... A mulher, quando a gente faz CrossFit, você desenvolve mais superiores, é diferente um formato de treino de uma musculação, né? E eu comecei a achar lindo esse padrão de mulheres com corpos mais masculinizados, com as costas mais largas, com o braço maior. Só que não daria pra eu chegar nunca nesse nível naturalmente, porque eu sou uma pessoa que eu treino 1 hora por dia em questões de, saúde mental, sabe? Eu não sou uma atleta. As pessoas de alto rendimento se dedicam 6 horas por dia. E a gente se compara justamente com as pessoas, né? Com esse tipo de atleta que a gente não tem nem noção quantas horas eles precisam, como que é a alimentação deles por conta de uma meta. Eles são atletas profissionais e a profissão deles é se alimentar, treinar, descansar e competir, sabe? Então eu tive esse período que eu achava que eu ia ter mais engajamento, mais like, se eu tivesse uma foto de top e calça. E eu não entendia porque que as pessoas não interagiam comigo, né? Eu tinha um conteúdo que eu vim da televisão. Mudou, né, o conteúdo. Exato, e ninguém... É normal as pessoas também ficarem, ué, o que tá acontecendo? Sim. E eu fiquei nesse caos, assim, pensando assim, gente, eu acho que talvez eu tenha que ficar trincada, então, pra eu, né, para as pessoas me amarem. E aí depois fui entender que, na verdade, né, as pessoas seguem a gente, consomem nosso conteúdo por quem a gente é, pela nossa verdade, né, pelo que a gente realmente é fazer o que você fala, sabe? Então isso é meio que uma mudança, assim, que foi recente que eu consegui abrir os olhos, sabe? Isso eu lembro comentei com você antes da gente começar a gravar, de uma postagem que eu vi sua, você falando exatamente isso, né? Uma onde você realmente estava mais restritiva, querendo entrar nesse padrão dentro do CrossFit, né? Porque daí já é outra caixinha, tem vários, né? Mas é outra caixinha. E você falando do antes que você se cobrava muito mais, porcentagem de gordura muito baixa, e hoje que você tá mais de boa, com um corpo saudável, e a meta daí não é realmente se encaixar num padrão de foto, e sim num padrão de vida melhor, né? Cara, eu digo assim, nem tem meta hoje, sabe? Hoje eu descobri pela terapia que eu não consigo seguir protocolos alimentares com coisas coladas na geladeira de um papel,
Que você tem que... Eu ficava calculando quantas horas faltava para eu comer e quantas refeições. Ai, meu Deus, ainda bem, faltam mais 3. Sabe? Então, assim, eu fiz muitas doideiras já, tanto para emagrecer televisão, quanto para ficar magra por conta do esporte, sabe? Então, eu identifiquei que eu sou uma pessoa que eu gosto de ter uma alimentação com uma base nutricional que algum nutricionista pensou e me disse o que seria possível para mim, de coisas que eu gosto, principalmente porque eu sou vegetariana, eu só consumo ovos e derivados do leite, né? Então, não como nenhum tipo de carne, nem peixe. Então, eu tive ali uma base nutricional, mas eu tenho uma alimentação intuitiva. Então, assim, eu descobri que se eu pudesse comer a pizza que eu gosto no meu final de semana, eu seria mais feliz. Então, assim, eu não tenho ali eu não sou atleta, né? Eu não... Sabe, eu não... Tem pessoas que dependem realmente do físico para viver, que é o atleta. Eles dependem do condicionamento físico e isso tem a ver com massa muscular, com, né, o tipo físico, como que ele está. Eu não, sou uma pessoa que, eu faço esporte porque eu amo, sabe? Então, o meu objetivo é só, ser feliz e eu falo, é só ir treinar, me equilibrar, entendeu? É o que todo mundo deveria buscar, na verdade, né? Ter um equilíbrio você com você mesmo, independente de se você quer se encaixar num padrão ou não. Sim. O que você diria para as meninas hoje em dia que ficam... Bom, agora é a da fase, né? O aplicativo da fase é o TikTok. As meninas querem se encaixar naquele padrão. Que recado que você dá para elas? Tem coisas que a gente só vai aprender se a gente amadurecer, sabe? Hoje eu tô com 33 anos, não tem como eu ter essa maturidade ou essa cabeça que eu tenho hoje quando eu tava na TV, quando eu tava com 22 anos, sabe? Descobrindo um mundo novo. E mesmo se as pessoas podem até falar isso pra você, você não vai conseguir se você não, sabe, não buscar ajuda. Então, assim, se eu não tivesse feito terapia, talvez eu tava em busca de um corpo e vivendo de compulsão alimentar ainda, né, na minha realidade. Então, assim, se eu puder dar um conselho, um recado, tem certeza que essas coisas estão te fazendo bem, né, você consumir esse conteúdo de tal pessoa. Eu tive que silenciar muitas pessoas no meu Instagram para eu viver melhor. E não significa que eu não gosto dela, significa que aquilo era um gatilho para mim e fazia mal. Então, eu tive muito eu consegui identificar tudo que... Né? Claro que a gente não consegue se blindar de tudo, ainda assim a gente se pega nosso cérebro, ele é muito... Ele é quase vingativo, né? Porque ele fica num loop ali. Mas você tem que saber se isso te faz bem ou te faz mal, sabe? Você tem que ter pelo menos esse discernimento de entender o que te faz bem e o que te faz mal. Será que se alimentar dessa forma, tentar ser essa pessoa, será que isso realmente te faz bem ou tá te magoando no final? Você fica ali dando zoom na barriga dos outros, não sei o quê. Então é isso que, se tiver te fazendo mal, tem que buscar ajuda. Sozinho é muito difícil você conseguir enxergar e falar, não, agora não sei o quê, sabe? E é uma linha muito tênue, né? De você perder a mão ali, do tipo, cara, então beleza, agora eu vou ser quem eu sou e você também entrar em outro tipo de compulsão, sabe? Então, por isso que eu acho que, você ter uma base ali, uma ajuda psicológica, não tem como. Eu acho fundamental para qualquer pessoa, sabe? Eu falando por mim, assim, assim que começou o Instagram, a gente começa a seguir famoso, né? A galera que a gente já vê. E eu lembro que há algum tempo atrás eu parei de seguir muita gente, silenciei muita gente, porque era muita Kardashian, né? Padrão Kardashian, padrão Kardashian. E, gente, eu sou uma mulher alta, eu sou de família que é descendente italiana, então é sempre o ombro mais largo, é coxa grande, é tudo grande. Eu tenho 1,85 de altura, então se eu ficasse só vendo as meninas de 1,60 que tem um padrão específico que é o esperado, eu realmente estava me fazendo mal. E mesmo que, graças a Deus, eu não tive tanto problema com o meu corpo, porque a minha... Agora, fazendo terapia, a gente entende isso, né? Mas o meu jeito de lidar com isso era fugir disso. Então, eu acho que eu já até falei, acho que eu falei isso no episódio que a gente gravou com a Tati, falando sobre plus size. Quando eu comecei quando virei mocinha, né, desceu, essas coisas, peito cresce, bunda cresce, essas coisas crescem. E calça jeans fica apertada. Sim. Eu parei de usar calça jeans. Não serve, é ruim comprar porque daqui uma semana tava apertada, comecei a usar só leg. Então a minha era uma negação para aquele negócio, mas se esse funciona, eu vou por esse caminho. Então era meio que assim que eu ia. E hoje eu sigo muito mais pessoas que nem são tão famosas, mas são influencers que falam sobre a aceitação do corpo, o corpo como ele é. Então de mid-size a plus size e pessoas de verdade mesmo, que isso pelo menos faz eu me reconhecer e falar, tá tudo bem, né? O importante realmente é a saúde.
Quando a gente consegue ver isso, é um autoconhecimento, né? A gente conseguir sentar com a gente, conversar com a gente, ver o que é o meu caminho e o que não é. Exato, e assim, não é que é fácil, né, gente? Imagina, quantas, né, eu me pego, que nem eu falei, a gente se pega ainda o tempo todo, né, porque a gente só tem isso de, ainda assim que o mundo tá bem mudado, ainda bem, talvez as próximas gerações, né, tenham... São mais representativas, Sim, né, já tem mais gente. Já tem muita diversidade, então isso já é maravilhoso, sabe? E é tão legal fazer parte disso agora, na nossa geração, a gente conseguir abrir a nossa visão e realmente entender que é assim, né, que o mundo é a diversidade, isso é o mais bonito, sabe? São todas as, né, padrões, não é essa palavra, mas é todas as pessoas, cada pessoa é diferente, né? Cada pessoa tem o seu brilho, né? Então, eu acho que isso é bem importante e especial, assim, apesar da gente sempre entrar numa pegadinha, porque é a nossa autoestima, a nossa insegurança, tudo parte dali, né? De algum gatilho que a gente nem sabe que despertou, sabe? De alguma coisa do passado. Então, acho que o autoconhecimento é importante mesmo. Agora, vamos passar um pouco de mulher e pensar um pouco nos homens, né? Porque o CrossFit, ele também é uma paixão de muitos homens. Você vê dentro lá do box que os meninos também têm essa preocupação visual? Eles também buscam isso? Cara, o meu box, ele é bem feminino, né? A minha head coach, a minha coordenadora é uma mulher, minha super amiga, Thaís. E a gente teve uma mudança, né? Depois de muito autoconhecimento, eu abri um grupo de mulheres ano passado no Telegram e comecei a gerar conteúdo para elas. Por quê? Eu falei, não é possível. Só eu sofro com esse negócio, tipo, de querer um corpo de uma atleta. E eu não, sabe, não é a minha realidade. E eu comecei a gerar conteúdo desse assunto. Eu falei, quer saber? Eu não vou mais mentir pra galera. Tipo, que as pessoas falavam, você ganha as coisas, mas você não deve comer. E eu falava, não como. E eu comia, sabe? Então, chegou um momento que eu falei, chega, não dá. Até quando eu vou ficar nessa bolha, sabe? Tipo, não aceitando doce, e eu gostava e não falava porque eu mentia pras pessoas, porque eu não queria que ninguém se frustrasse numa dieta por causa de mim. Eu vou atrapalhar a vida de alguém que tá focado e blá, blá, blá. Cara, quem quiser acompanhar o meu conteúdo, eu funciono desse jeito, eu sou assim. Então, assim, depois dessa transformação até do meu próprio conteúdo, eu percebi que a gente começou a receber muitas mulheres, né? Mulheres ali, no auge dos seus 30 anos, mulheres fora do padrão, muita diversidade dentro da minha academia. E isso fez com que eu enxergasse uma possibilidade que eu tinha uma visão da empresa que talvez os meus sócios não tinham. E aí eu decidi, falei, vamos conversar, vamos ser justo, o que cada um pensa daqui, o que esse lugar significa para cada pessoa. Antes o logo da minha academia era um abdômen. Eu já arranquei o primeiro abdômen lá de dentro, vou mudar toda a fachada. Então, assim, eu assumi a empresa inteira, comprei a parte deles e tô fazendo essa transformação agora. E com relação aos meninos, eu acho que, assim, por a gente ter essa cultura, né? Eu acho que a empresa é bem a cara do dono. É quase que o seu DNA. E o meu DNA é esse hoje. Então, não faz sentido mais ter aquele abdômen, sendo que as pessoas que estão lá, o meu cliente, eu identifiquei que ele treina para beber depois. A galera vai no posto e gasta R$80 cerveja. Entendeu? Maravilhosos, tipo, eles são assim. Esse é do meu grupo. Essa é a galera, entendeu? Que o praticante mesmo do CrossFit, que a gente chama de scale, que é a pessoa que, tipo, não é o atleta, é a galera que treina pra se divertir. Esse é o meu público. Diversidade, vários casais, tipo, vários... É sensacional, assim, não tem como explicar. Só você indo lá conhecer, já aproveita fazer uma aula experimental. Faz o seu jabá, faz o seu jabá. Você entendeu? Lá na GoMix, eu pode ir. Então, eu tô nesse processo de, rebranding, sabe? Tipo, desde que uma aluna, ela chegou pra mim e falou assim, ela tem um filho com paralisia e ela é uma aluna fora do padrão. Uma mulher negra, né? Uma mulher gorda. E ela falou assim, cara, eu fui treinar no espaço e não consegui entrar. Meu marido treinava lá, eu fiquei com vergonha. Eu fiquei com vergonha de entrar lá e as pessoas me olharem de um jeito diferente. E quando eu vim pra cá, eu me senti acolhida. A partir do momento que ela falou isso pra mim, eu falei, cara, tem alguma coisa, tipo, que existe aqui dentro que eu não consigo enxergar agora, mas eu preciso, tipo, resgatar isso, sabe? Eu preciso ser esse lugar que recebe todos os tipos de pessoas e que tá aberto pra todo mundo. Sabe? A minha coordenadora ali, a minha head coach, ela é casada com uma aluna. Entendeu? É um lugar de diversidade, teve sempre ali.
Então eu quis dar voz e receber e conseguir fazer conteúdo desse tipo, sabe? Pra dizer que não, você não precisa ficar com vergonha de chegar numa academia e vai estar todo mundo de macacão, e tudo bem se a mulher tiver e ela quiser usar o macacão dela ali naquela vibe de, né, daquele padrão e etc. Mas aqui, se você quiser arrancar a sua camiseta e ficar de top do jeito que você vai. Não tem espelho lá, não tem fone de ouvido. E é esse mix, né? Por isso que hoje eu falo, é Go Mix, né? Porque, tipo, é um mix de pessoas lá dentro, de todos os tipos. Então, acho que essa foi, sabe, uma grande descoberta, assim, que revolucionou a minha vida pessoal, a minha empresa, sabe? O jeito que eu vejo as coisas, o esporte, né? O conteúdo que eu faço hoje em dia. A comunidade das mulheres te juntou e fez você abrir mais o olhar para essas coisas. O que eu pensei, eu falei assim, eu fiz um planejamento estratégico, eu falei, cara, eu entrei numas crises, assim, né, quando eu comecei a terapia, quem sou eu, velho? Pra quem eu falo? Por que as pessoas, eu não entendia o tanto de mensagem que eu recebia assim, nossa, você me inspira. Eu falo, mano, como, velho? Eu não sou atleta, te inspira o quê? Eu não tenho esse corpo. Te inspira onde? Tipo, então eu comecei a me questionar. Por quê? Por quê? E aí eu comecei a ver que o jeito que eu fazia um conteúdo e facilitava a vida de alguém, a motivar, a continuar, mesmo que, demora, as coisas demoram e tá tudo bem, sabe? Isso era especial de alguma forma. E aí eu comecei a identificar, poxa, é isso então, porque eu também não, sabe, não me enxergava desse jeito. Então, acho que é sempre do caos a gente tem coisas magníficas, né? A gente consegue tirar alguma coisa que vai guiar a gente para um próximo caminho. Sim. Isso de juntar várias mulheres, eu vejo como uma coisa muito boa. Eu sempre trabalhei, minha família inteira é muita mulher empreendedora. Então, eu já via que a mulher sempre teve essa força, e hoje eu tenho a empresa, a Spot, né? Minha Spot, ótimo. A Spot, que somos 3 mulheres. E às vezes as pessoas falam, nossa, mas não é ruim trabalhar com mulher? Pra mim, é maravilhoso pra mim, né? Cada uma traz uma experiência, cada uma traz uma vida mesmo diferente, né, para dentro do negócio, e com isso a gente consegue transformar em outras coisas. Com as meninas lá no box, você sente que é como se vocês fossem a própria comunidade de vocês? Cara, é muito real. Eu sempre trabalhei com muitos homens, né, a minha vida toda. E eu sempre fui muito competitiva com mulheres. Então foi algo que dentro da terapia eu já trabalhei muito, sabe? Eu sempre tive aquele padrão de pensamento, né? Eu só me dou bem com homem. Sempre. É porque acho que era legal antes, né, a gente falar isso. Porque a gente queria, né, tipo, você queria fazer parte disso, e você, né, por conta desse patriarcado, você quer ser aceita. Então, eu sempre tive muito isso, assim, sabe? E quando eu sempre... Meus sócios eram homens, meu coordenador era um homem, e a partir do momento que eu trouxe uma mulher pro time, eu falei, meu Deus, e agora? Como que eu vou me comunicar, né? Cara, aí eu trouxe uma, aí eu trouxe 2, até ter, 4 mulheres no time. Eu falei, meu Deus, eu nunca mais vou me estressar. Caraca, a gente faz tudo, velho. Não tem, sabe? Então foi uma revolução também, sabe? Pra minha vida, do tipo, por que eu sofri tanto tempo achando que o melhor jeito era esse, sabe? Então isso é maravilhoso. E hoje a gente, né, se dá super bem, né? Cada uma tem a sua função, cada uma tem o seu brilho. E eu consigo, poxa, eu trouxe eu promovi, eu tinha, né, por ser a gestora da empresa, eu falei, meu Deus, né, você sempre tem um time ali que surge uma oportunidade de promoção dentro desse time, de uma coordenação. Eu falei, cara, é a Thaís. Então, assim, isso foi, sabe, que bacana, eu consegui fazer isso com as minhas possibilidades e trazer essas pessoas pra minha vida, sabe? Trazer isso pra minha cabeça mesmo, né? Tipo, ressignificar, né? Eu acho que é a palavra, assim. E eu não até então tinha trabalhado só com homens, né? A minha vida toda. Foi ao contrário, né? O processo. É engraçado que eu hoje, tive, né, o estágio que eu fiz na TV, eu acabei trabalhando com mais homens naquele período. E eu achava difícil, viu? Caraca. Eu achava muito difícil a comunicação, porque às vezes você fala um negócio, a pessoa tá falando a mesma coisa, mas ela não quer entender o que você tá falando, né? Então, eu tinha um pouco... Acho que também tinha estagiária, eu tinha 20 anos, né? Então, também podia ter vários problemas ali, falhas na comunicação. Mas, como eu vim de uma família muito feminina, eu sempre achei melhor trabalhar com mulher. E obrigada, gente, tios, tias, mãe, obrigada. Bom, então voltando lá no começo para pergunta nossa, existe então um corpo ideal?
Não. Na verdade, acabou o episódio, a gente ama vocês. Na verdade, o corpo ideal existe a partir do momento que você se ama. Esse é seu corpo ideal. Acabou. Não importa como ele seja, ele vai ser ideal pra você se fizer sentido pra você e se você estiver, né, bem com você mesma. E assim, o que eu gosto de falar também não significa que a gente, né, tem ali padrões, etc e tal, mas você mesmo pode buscar a sua melhor versão. Isso não é errado se você é uma pessoa que está disposta a mudar seus hábitos. Poxa, eu quero melhorar minha saúde, sei lá, meus exames estão ruins. Eu sou uma pessoa que, não pratico nenhum tipo de atividade física, e a gente sabe, é comprovado o quanto que isso faz bem para nossa vida em termos de criatividade, né? É científico, gente. A endorfina, a serotonina, são todos os equilíbrios, tipo, de neurotransmissor. A cabeça inteira muda. Sim, estresse, crise de ansiedade, quadros de depressão, sabe? Eu já vi, durante esses 6 anos de empresa, eu já vi muitas pessoas conseguirem, sabe, sair dessa com ajuda e com esporte junto. Então, assim, você pode sim, e se você está insatisfeita, não queira ser o corpo do outro, ou ter o que o outro tem. Queira, talvez, ser a sua melhor versão se você está infeliz. Sabe? Então, eu acho que a gente pode pensar dessa forma também, que não, na minha concepção não é errado, sabe? Não, eu concordo com você. O corpo, vindo daquele clichê que a gente às vezes vê na internet, né? O corpo de praia é o seu corpo, que é o que te leva até lá. Lindo. É o que te leva até lá. E daí, se você chega na praia e você vê que, putz, não gostei, não tá bom, veja primeiro você com você, o que você vai mudar e como isso vai te ajudar. E não pegar a Gisele Bündchen e falar, olha, meu corpo é esse, eu quero virar a Gisele Bündchen. Não tem como. Então, o problema, eu acho que de a gente vanglorizar, né, achar lindo, maravilhoso o corpo ideal, é que o corpo ideal, ele vai mudar a cada lugar que a gente vai e a cada estação. Porque até 5 anos atrás, a Kim Kardashian não era o corpo ideal e hoje ela é. Então, a gente tem que ver que isso muda. Então, a gente tem que entender que o meu corpo é o ideal e eu tenho que estar feliz com ele e bem. Eu penso muito na saúde mental, física. Exato. Pra gente conseguir viver. Porque, gente, a vida é importante. Então, a gente não precisa ficar se comparando. A hora que a gente se compara, a gente se perde. E até quando, né, a gente vai ficar pensando, quando eu tiver assim, eu vou... Cara, já era, passou muito tempo, você não pode... Às vezes você não vai estar nem mais aqui, entendeu? Então, tipo... Acabou, é o aqui agora e vamos nessa, vamos fazer o que está ao nosso alcance, sem loucuras, sem doideiras. É possível sim, quem estiver infeliz, que nem eu falei, buscar ajuda médica, terapeuta, uma medicina integrativa, quem puder, com terapia e nutrição, atividade física. É uma fórmula legal, sabe? Que você não vai fazer doideira por conta de uma foto ou de alguém que você segue nas redes sociais, sabe? Você vai melhorar os seus hábitos, né? A sua autoestima, o jeito que você leva a sua vida, assim. E é um passo de cada vez. Não adianta você querer, sei lá, amanhã eu vou parar de comer isso, fazer aquilo e 3 horas da manhã eu vou andar, vou caminhar. Sim. Não faz loucura, faz... É um processo. É um processo. Uma hora você não vai gostar, depois você vai achar legal, depois você vai melhorar. A hora que você vê se tá conseguindo levantar mais peso, tá conseguindo caminhar 1 hora sem ficar fadigado. Então, é um processo, né? Até a gente realmente se conhecer e começar a conversar com o nosso corpo, que eu acho que é mais importante. Cara, e é por isso que eu, assim, sou muito testemunha de CrossFit, sabe? Eu falo, porque... exato, porque eu acho que é um jeito, hoje é uma... Que nem eu falei, fui conversando com as alunas, ela falou, cara, ela pesa 40 e poucos quilos. Tipo, ela é uma mulher, que se ela não se alimenta, ela emagrece, isso é prejudicial. Sim. E ela falou, fiquei com medo de começar a emagrecer, só que, sabe, me trouxe algo lúdico, desafiador, da minha infância, de como eu brincava, de como era. Então é isso, sabe? Eu acho que a gente tem que encarar hoje a atividade física como prazer e diversão. Sem essa obrigação. Eu também fui obrigada a fazer esporte. Tipo, meu pai, educador físico, eu fiz 10 anos de natação e ia chorando todo dia. Era uma criança, sabe? Tipo, não queria fazer, mas... Hoje eu falo, cara, ninguém precisa me obrigar. Eu tenho tanta vontade de ir porque encontrei algo que pra você pode ser uma dança, pode ser um yoga, pode ser uma caminhada, passear com seu cachorro, algo que te faça bem, que te dê prazer, sabe? Você precisa de outros prazeres além de só assistir série, sabe? É um prazer diferente pro seu cérebro, né? São outros estímulos, assim. Essa parte de se desafiar é uma coisa que pra mim é muito boa. Eu não cheguei a fazer crossfit, mas eu fiz o cross training. Você fez, eu fiz o cross training. Um pouquinho desse gostinho, né? E assim, as primeiras semanas eu falava, gente, o que eu tô fazendo aqui? Eu vou sair correndo. Mas a gente fala isso da boca pra fora, sabe? A gente fala, o que eu tô fazendo aqui? Você fala, caraca, esse negócio foi bom. Eu não sei por que eu tô morrendo e quero voltar.
É o morri, mas passo bem. Você fala, mas eu vou voltar, não sei porquê, velho. É exatamente não isso, é? morri, mas passo bem. Você tava, tipo, terminava, você falava... Não venho mais. Eu falo, mano, vai se ferrar. Eu não venho. Que lixo, eu não vou. Aí eu você tô lá. tava no carro indo embora pra casa, você fala, nossa, mas eu acho que eu aguentava mais um minuto. É, maravilhoso. Né? Você vai pensando assim. Então, eu fiz o cross-training na época que eu fiz, foi antes da pandemia. Depois da pandemia eu não consegui voltar. Mas hoje eu tô fazendo uma coisa que há muito tempo eu queria fazer, que é o polidense. Que irado! É maravilhoso. Minha inspiração é a nossa produtora, Júlia. Porque é um negócio que, é força. É mas muito pesado, ela fala que gente. é jeito de encaixe, realmente. É muito pesado. E eu tinha muito medo, porque desde pequena aquela coisa, você não vai virar cambalhota, você vai quebrar o pescoço. Sim. Então, eu, desde pequena, eu tenho muito medo de me machucar, mas vai fazer um mês e meio que eu tô fazendo, e assim, a primeira aula da última aula que eu fiz, eu já consigo escalar a barra, eu consigo subir a barra e parar lá em cima. Então, já tem jeito pro crossfit, meninas, já. Meu Deus. Subir a corda ali, a força de superiores, Sim. de antebraço, é muito difícil. Assim, subir na barra é muito parecido com a corda. Exato. É que a barra é presa, a corda é mole, né? Fica todo molengo o negócio. Não, mas a barra, ela dá uma raladinha, né? Uma apertada da pele. Tô toda roxa na perna. Se você quiser, depois eu te mostro os roxão que tá uns negócios desse tamanho. Mas é desafiador, né? É legal, Isso. né? É um negócio muito incrível. De ser desafiador ajuda a gente saber que a gente é capaz de muito mais. Então, quando a gente faz um negocinho que a gente achava que não fazia e faz agora, a gente fala, não, peraí, eu faço melhor, vou fazer mais. Irado. Então, isso é maravilhoso. Então, gente, é aquela coisa, começa um pouquinho, se desafia um pouquinho e você vai ver que o corpo dela não existe e que as coisas vão acontecer e você vai se sentir bem e se aceitar, né? Que eu acho que é o mais importante, é preciso se aceitar. Quer falar, produção? Vai, produção. Respire. Eu acho que o que é mais bacana que eu identifico hoje nos esportes de modo geral é que era muito fácil você encontrar uma mulher que falava, eu não vou na academia porque lá todos os homens olham pra minha bunda. Exato. E hoje eu vejo que as mulheres fazem muito uma comunidade para elas irem malhar, irem fazer um cross, irem fazer um poly. E eu sempre falava pra Bruna, vamos, você vai ver que você se sente mais acolhida, se sente melhor, se sente dividindo dificuldades e desafios com outras mulheres. Que eu acho que é isso que falta um pouco para quem ainda não teve esse despertar para alguma atividade física, seja cross, enfim. Se unir a outras mulheres para ver o quanto isso é desafiador. E todos os dias você olhar para aquela foto e falar, caraca, eu não levantava nada. Hoje eu tô levantando tudo. Hoje eu tô dando cambalhota, tô dando mortal. Eu tô de ponta a cabeça na barra. Então, todos os dias é um desafio acordar literalmente, né? Porque você acorda de manhã e fala, tem que treinar às 7 horas da manhã. Sai de lá e fala, putz, eu podia ter ficado mais 10 minutos, 20 minutos. Porque você se sente acolhido, você se sente em casa. Então, eu acho que é importante a gente reforçar para as mulheres encontrarem esse espaço. Seja onde for, seja da atividade que seja. Elas se identificarem com outras mulheres que tenham as mesmas dificuldades e necessidades que elas e se sentirem acolhidas. Acho que é isso que é bacana. Sim, sensacional. Fazer a comunidade, né? Acho que desde pequena a gente tem um pouco disso, de ser criada, às vezes, de ser uma competição entre as mulheres, e a gente acaba se excluindo, a gente acha que a gente não precisa fazer parte dessa comunidade, né? De ser mulher. Mas a hora que a gente acolhe isso e traz pessoas e traz outras mulheres pra gente conversar, a gente consegue ter mais essa força mesmo de ir tentar. E assim, no poly, pra quem não sabe como que é, a gente fica basicamente de calcinha e sutiã, porque a gente tem que ter o atrito da pele, né? A gente depende do atrito da pele pra conseguir se encaixar. E as primeiras aulas, eu tinha vergonha. Falava, gente, o celulite tá aparecendo, os pelinhos que esqueci de raspar. Então, essas coisas, a hora que a gente vê que tá todo mundo ali na mesma, que todo mundo tá do mesmo jeito, a gente, né, fica um ambiente realmente seguro pra nós. Exato. Então, é isso, meninas, tá? Achem outras meninas, vão juntas e vamos juntas, né, fazer com que a gente não tenha mais que ficar lutando contra o padrão que nem existe, mas que fica no subconsciente nosso. Sim, gente, eu acho divertido, assim, sempre no CrossFit a gente divide barra, né, com as mulheres, então a gente tem ali a barra feminina e masculina, tem uma proporção de peso, né, que é um padrão universal da CrossFit, de barra para homem e para mulher, né, o tanto de peso que tem algumas metas, né, e uma das coisas que eu mais curto, assim, é que pelo menos dentro do nosso mundial, a premiação é igual, as mulheres têm tanto brilho quanto os homens, e o CrossFit ele é muita diversidade, que nem eu falei, né, então
eu me sinto bem acolhida lá antes de ter a minha empresa, assim, de ir realmente do jeito que eu quero, sem essa sensação de ter que amarrar uma blusa na cintura, sabe? Então eu acho que isso foi o grande... Que quando você olha, tá todo mundo pelado, gente. Tá todo mundo no chão, inclusive. Todo mundo pelado, um é feio com o outro, sem camisa, a outra ali, todo mundo com a roupa. Eu tô sempre com uma peça que não tá combinando com a outra. Tá todo mundo assim, ó. E isso é o mais legal, que tá todo mundo na mesma. Não tem, mano, você fala, você tá fudido igual eu, velho. Tipo, beleza, vamos junto, entendeu? Então, eu acho que, eu recebo muitas pessoas de aula experimental, 2 mulheres, duplas. E eu falo, traz uma amiga com você, se estiver se sentindo desconfortável, né? Mas acho que é isso, assim, sensacional. Bom, gente, eu acho que bom, fique aqui nos comentários, comenta, a gente conversa mais sobre isso, porque esse assunto também é extenso, a gente consegue... fica várias horas aqui, mas eu queria agradecer mesmo de você tirar um tempinho de vir conversar com a gente. É uma inspiração, né? Você sempre foi, porque a gente... Ai, nem vou falar, porque você nem é velha, né? Mas é aquela coisa de, tipo, como eu sou mais nova, eu te via na TV, então eu achava legal. Quando você foi pro CQC, eu também acompanhei, então era uma coisa de, tipo, olha, se ela consegue, todo mundo consegue. Então, é muito legal conversar com você mesmo, então eu agradeço esse tempinho. Eu fico feliz, mas eu acho que é isso mesmo, né? Eu também tive muitas inspirações na minha vida e de mulheres, né, comunicadoras, e eu fico muito grata, porque se eu conseguir despertar isso em vocês, de ir atrás e de ter essa vontade, né, de falar e de, sabe, de comunicar, nossa, isso pra mim já tá ganho. Eu falo, não é mais tá pago, hein, galera? Não, só pra terminar. Tá ganho. Não é tá pago. Mano, tá ganho, velho. E é isso. Muito obrigada, gente. Valeu. Gente, não esquece de seguir, então, a Nath lá nas redes sociais. Como que é lá? @Nath Graciano, no Instagram, YouTube, qualquer lugar ali que você botar, vai estar Vai aparecer a carinha dela. Então, segue ela lá pra você acompanhar e ver também o dia a dia dela lá na academia. E segue o Podinista pra continuar acompanhando a gente nos próximos episódios, em todos os conteúdos que a gente coloca nas redes sociais. Então, obrigada pra você que escutou ou assistiu até aqui. Tchau, tchau. Valeu.